Olá, pessoas. Meu nome é Felipe e eu irei apresentar este seminário juntamente com Gabriel Carneiro. Nesse vídeo, falaremos sobre inteligência artificial, a interação entre a máquina e o homem. Sabemos que as inteligências artificiais já estão presentes na nossa vida, desde o momento em que desbloqueamos o celular com reconhecimento facial, ou acessamos nossas redes sociais, colocamos filtros de gatinhos, respondemos e-mails, ou fazemos compras online. Além disso, a gente também pode se deparar com inteligências artificiais em exames médicos, no nosso trabalho, ou até mesmo em viagens de avião, como é o caso das empresas Airbus e Boeing, que estão investindo em aviões pilotados somente por inteligências artificiais. Mas como exatamente essas inteligências artificiais revolucionarão o mundo e a forma em que vivemos? Quando somamos a IoT, Internet das Coisas e inteligência artificial, temos avanços ainda mais deslumbrantes. Por exemplo, a cidade de Barcelona, que tem utilizado tecnologia para melhorar a arrecadação e reduzir gastos públicos. Para isso, eles têm utilizado sistemas de estacionamento rotativos que utilizam sensores e IA para avisar os motoristas em seus aplicativos quando existem vagas disponíveis para se estacionar naquele momento. Isso diminui o tempo em que o motorista teria que ficar procurando uma vaga e o tempo em que as vagas ficaram vazias, ou seja, economia em tempo e combustível para o motorista e uma arrecadação maior para a cidade, com as vagas que não ficaram vazias. E isso gerou um aumento de arrecadação de 52 milhões de dólares por ano. Além disso, eles têm utilizado um sistema de inteligência artificial e sensores de iluminação pública, que não só monitoram o nível de luminosidade no ambiente para acender quando estiver escuro, além de ver se está sendo desperdiçado, apagando em momentos em que ela não está sendo útil para ninguém. Isso representou uma redução de custo de 37 milhões de dólares por ano. Já o outro lado da moeda é que ainda precisa ser desenvolvido e discutido que com a evolução da inteligência artificial acelerada nos últimos anos, a preocupação com a segurança e privacidade tem aumentado lentamente. Até que ponto nossa segurança acaba? A privacidade é um bem de qual ninguém abre mão. Imagine um sistema de inteligência artificial em sua casa. A noção de casa inteligente não é uma mera ficção. Porém, ainda precisamos assegurar nossa segurança. Afinal, uma câmera interna não tem os mesmos protocolos de segurança do que uma conta bancária, por exemplo, podendo assim comprometer facilmente a privacidade de quem optar pelo serviço através de um hacker. Os algoritmos de inteligência artificial têm evoluído muito e rapidamente. Hoje, qualquer pessoa que utiliza a internet e aplicativos simples no celular já tem mais contato com a inteligência artificial do que imagina. Mas você sabia que a inteligência artificial está tão presente nas nossas vidas que acabamos por utilizá-las todo dia, muitas vezes mesmo sem saber? E podemos começar com os aplicativos de rotas. Aplicativos como o Waze, Google Maps cruzam informações de milhões de fontes para calcular as melhores rotas e o tempo do percurso. Traçar uma média de tempo levando em consideração apenas os acontecimentos dos últimos dias pode gerar resultados imprecisos, já que essas informações variam muito rapidamente. Eles usam inteligência artificial para avaliar todas as possibilidades e pesar o impacto do trânsito e assim te informar a melhor rota em tempo real. Quando duas pessoas se pesquisam ao mesmo tempo no Google em seus computadores ou celulares, as respostas serão diferentes. Porque, além de parâmetros como relevâncias do site e seus conteúdos, números de acessos, etc., os buscadores também avaliam comportamentos de quem está pesquisando para oferecer respostas que mais combinam com você. E isso é feito através do uso da inteligência artificial. Ela verifica quais são as suas preferências e tendem a te mostrar mais conteúdos relacionados àquilo. A inteligência artificial está tão integrada que nem jogos escaparam. Os jogos de videogame cada vez mais abertos, cheios de possibilidades, de objetivos e estratégias, diferente de jogos antigos que seguiam um script fechado, os robôs que atuam como adversários de humanos estão usando inteligências artificiais para aprender a jogar. Se o robô é atacado no jogo, por exemplo, ele precisa formular uma estratégia de defesa e replanejar suas ações para continuar as suas ações em busca de seus objetivos.
Além disso tudo, até mesmo andando na rua, você pode estar sendo vigiado por máquinas com inteligência artificial. Câmeras de segurança que, além de gravar imagens, também interpretam cenas fora do padrão, já são realidade. Se a câmera captar uma pessoa pulando o muro, por exemplo, o sistema vai considerar essa cena suspeita e soará um alarme para a polícia. Além, é claro, de câmeras que possuem reconhecimento facial. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que busca simular a inteligência humana em uma máquina. Grande exemplo disso são as redes neurais, onde sistemas de computação com nós interconectados funcionam como neurônios de um cérebro humano. Usando algoritmos, elas podem reconhecer padrões escondidos e correlações em dados brutos, agrupá-los e classificá-los e, com o tempo, aprender e melhorar continuamente. Elas simulam o funcionamento de neurônios biológicos para permitir o aprendizado de máquina e proporcionar a tomada de decisões inteligentes mediante interações cérebro-computador. Quando algoritmos aprendem sozinhos, os dados em si podem se tornar propriedade intelectual. As respostas estão nos dados, você só precisa aplicar os algoritmos para extraí-las. Uma vez que o papel dos dados é mais importante do que nunca, eles podem criar uma vantagem competitiva. Se você possuir dados numa indústria competitiva e ainda que todos estiverem colocando técnicas semelhantes em prática, ganha quem tiver o melhor conjunto de dados em relação a produtos existentes. Na maioria dos casos, a inteligência artificial não será vendida como uma aplicação individual. Pelo contrário, os produtos que você já utiliza serão aprimorados com as funcionalidades de uma inteligência artificial de maneira parecida como a Siri foi adicionada aos produtos da Apple. Automação, plataformas de conversas, robôs e aparelhos inteligentes podem ser combinados com grandes quantidades de dados para aprimorar muitas tecnologias para casas e escritórios, interagindo e estando mais presente ainda na vida das pessoas. Como a interação entre humano e computador através de inteligência artificial poderá ser benéfica para o nosso futuro? Esse questionamento nos levou a uma reflexão. Com isso, concluímos que o importante não é só viver, mas viver bem. Se relacionarmos as palavras de Platão aos benefícios do avanço tecnológico, percebemos a importância de não temer a tecnologia e sim buscar sempre evoluir. Acreditamos que, bem como a ascensão da internet, a conectividade entre as máquinas foi um marco na história. A interação entre humano e computador por meio da inteligência artificial será um novo marco. Segundo Fuller, a humanidade obtém tecnologias corretas, mas não as usam com a finalidade de educação. Trazida para o contexto de IHC, tal reflexão nos ajuda a compreender como nossa sociedade ainda se encontra atrasada ao discutir esses novos conhecimentos e carente de atenção e investimentos tecnológicos.